Olá, então meu nome é Valéria, eu sou professora da Universidade Federal do Paraná. Eu trabalho na pedagogia e nas licenciaturas. Na pedagogia eu trabalho com estágios e organização do trabalho pedagógico. E na pós-graduação eu trabalho numa linha chamada Diversidade, Diferença e Desigualdade Social em Educação. Eu era professora da rede municipal e estadual da educação, depois em algum momento eu fui vice-diretora, fui diretora de escola, trabalhei no núcleo, trabalhei um pouquinho na sede, um pouquinho na ASME, trabalhei nos núcleos regionais, que a gente chama com alfabetização, venho dessa tradição, né? Mestrado eu fui estudar um pouquinho sobre os ciclos básicos de alfabetização, que era uma paixão nossa, né? Contra a reprovação, de alterar, não é que o ciclo básico seja só isso, mas de alterar toda uma escola, trabalhar contra a reprovação e que esse aluno tenha mais tempo para aprender. Isso foi no mestrado. No doutorado eu já era pedagoga, diretora de escola na rede municipal e começava a chegar, eu trabalhava nas periferias, no sul da cidade, e começava a chegar um material curricular que falava de uma Curitiba que a gente não enxergava. Era uma Curitiba verde, ecológica, de união de etnias, de um construto, de uma ideia de cidade que a gente não via quando estava na periferia. Então aquilo começou a me incomodar, fui fazer doutorado para estudar a cidade de Curitiba, aquela cidade que vocês conhecem como a cidade modelo, que daqui vocês chegue muito a mídia, né, muito midiática, dizendo dessa cidade que ela é tudo aquilo de bom, e de fato ela tem vários indicativos, vários índices favoráveis à educação, à saúde, no índice de desenvolvimento humano, tem várias... ela é modelo em transporte, aí começa a questionar, né? Modelo em transporte, é mais criativa, mais... Aí começa a se dizer, pô, mas peraí, não é bem isso, né? Então começa a chegar numa ideia de cidade que a gente não se reconhece mais, ou que metade da cidade, ou que as periferias, ou que a região sul se reconhece menos do que a região norte. Então, se a gente cortasse a Curitiba em duas partes, você veria que a parte de cima tem uma tendência, um índice maior de pessoas com mais salário, que são mais brancas, que têm mais escolaridade, e embaixo você tem um índice, não quer dizer que seja uma coisa, né, um índice um pouco maior de salários menores, de menos escolaridade e tal, né? Mais pessoas negras, um índice, alguns bairros com um índice bem maior de pessoas negras, embora a gente não possa dizer de maioria negra, mas vamos supor, enquanto um bairro do sul tem 40 e poucos por cento de pessoas negras, um bairro do norte, assim, mais central e mais de elite, vai ter 7, 8%. Algo assim, não lembro exatamente, mas assim, é algo muito gritante, 3, 4 vezes mais a diferença. Então, eu fazendo doutorado, na época eu fui querer ver como é que o campo da educação participava desse projeto em andamento na cidade de Curitiba no final da década de 90 e início dos anos 2000, como é que esse projeto de cidade era... como é que o campo da educação alimentava esse projeto de cidade, que era um projeto explícito de cidade, porque passou alguns anos depois já não se fala mais nesse projeto tão explícito, mas naquele momento Lerner, depois Greca, tinha prefeitos, né, o Jaime Lerner, bem reconhecido por fazer uma transformação urbanística interessante na cidade, depois veio o Greca com uma ideia de cultura bem interessante, embora uma cultura erudita, vinda de uma determinada visão de cultura, mas então eles vêm tornando o projeto de cidade explícito, que é esse projeto com educação ambiental, separação do lixo que não é lixo, que é sobre soluções urbanas, de transporte e tal. E aí, então, fiz o doutorado analisando que isso era um mito, né? Já tem um autor, que é o Denison de Oliveira, que já fala isso, né? Curitiba é o mito da cidade modelo, acho que é o nome do livro, não lembro bem. Acho que é isso. Que já dizia desse construto nessa ideia de mito. E eu fui ver, então vamos ver no campo da educação, se o campo da educação participa de alimentar esse projeto. E sim, porque daí no currículo oficial, não o currículo feito pelas professoras, mas o currículo oficial da rede tinha muito, não vou dizer 100% tudo que era produzido, mas muito do que era produzido, não sei se chegou a ver, mas tinha lá lições curitibanas, então se abria, isso no final da década de 90, e ficou muitos anos esses livros na escola, então aquele material perdurou por mais de uma década no fundo da escola, os professores trabalhavam, outros nem tanto, porque era um troço pesado, com capa dura, lindíssimo, folhas brilhantes, e ali tinha uma ideia europeia de cidade, então aí Curitiba, né, a gente alimenta esse imaginário, a gente, que é muito frio,
frio, né? A gente é quase europeu, né? Aí, nevou uma vez na década de 70, então o curitibano adora reforçar a ideia de que nossa, a gente é praticamente Europa, né? E esse material ele ia construindo, daí ia construindo os imigrantes que fizeram a cidade. Daí é um grave problema, porque os povos indígenas e negros que fizeram a cidade desaparecem, não vamos dizer desaparecem, mas são bastante invisibilizados nesse material oficial curricular, que eu analisei no doutorado. Daí tem lá o jornal Curitibinha. Quem que é o Curitibinha? Um menino. E um menino branco, de cabelos verdes, com óculos de intelectual. Então, que ideia de curitibano para passar para essas crianças naquele momento histórico. Então, a gente está estudando, doutorado, estou estudando isso. Daí eu falei, bom, mas espera aí, né, currículo oficial, mas vai que os professores fazem a diferença lá. Fui olhar isso mais rapidamente, não posso dizer que hoje seja assim, mas com aquelas professoras que eu peguei, havia muito reforço. O que você trabalha sobre Curitiba? No aniversário da cidade de Curitiba, o que você faz? Todas as vezes a gente está vendo, né? Então, há uma tendência, não estou dizendo 100%, mas há uma tendência né, de fazer uma maquete sobre os parques, né, que é a Curitiba dos parques, e você reforçar pontos que são cartões postais da cidade, né, e a cidade vivida, essa cidade do todo dia, essa cidade de pessoas, de curitibanos, ela é bastante ausente nesses materiais, né. E as professoras reforçavam. Agora, aí eu trabalhava na época com o Norbert Elias, com a ideia de estabelecidos e outsiders, então a leitura que eu fiz foi um pouco assim, né? Professores que moram nas comunidades tinham uma visão muito carinhosa com as comunidades com as quais eu trabalhava, porque ela morava. Então a professora ia dizer, nossa, essa comunidade é muito 10, os pais se reúnem aqui na escola para discutir o asfalto, não sei o quê, né? E quem não morava na comunidade já tinha um olhar mais, às vezes, um pouco mais elitista. Então eu trabalhei, né, professores estabelecidos em comunidades outsiders ou em bairros outsiders, já não lembro o nome do texto, estava também lá, né? Um pouco isso, né, um professor, e que leitura curricular, eu estava atrás do currículo outsider, quer dizer, eu estava atrás de professores que mostrassem essa desigualdade, que reforçassem, que discutissem uma outra cidade, que propusessem outra visão de cidade. Estou nisso até hoje. Aí depois dos professores eu falei, bom, vou olhar agora as crianças, né, então de repente as professoras podem até algumas fazer esse reforço, mas a realidade vai mostrar uma outra cidade. Então, nesse momento agora, tudo isso eu estou falando para chegar na pesquisa mais ou menos dos últimos 10 anos, 8 anos que nesse meio tempo eu entrei para fazer fiz o meu pós-doc em Lyon, na França, na sociologia urbana, porque eu queria entender essa coisa do urbanismo, né? Hoje eu tenho uma orientanda que diz que a gente faz como é que era para dizer sempre, né, estudos urbanos da infância, porque de fato a gente quer estudar a questão urbana, como é que as crianças vivenciam a cidade, né? Essa linha de diversidade, fui trabalhar com a questão do território, da cidade, do urbano e as desigualdades, né? E daí, com todas as minhas orientandas, começaram a estudar sobre os bairros da cidade. E eu fiz uma pesquisa maior, porque eu vim imbuída da ideia de que eu tinha que trabalhar com mais dados e tal, então eu fiz uma pesquisa grande. Então, rapidamente, o que essa pesquisa grande, a gente fez uma pesquisa, pegou várias escolas em várias regionais da cidade. O que os dados, daí fizemos dados quantitativos e dados qualitativos. Os quantitativos era só porque a gente queria que os pais preenchessem um questionário com a ideia de que, só para eles entenderem da pesquisa e para perguntar alguns dados gerais. E no fim, os questionários a gente teve várias falhas de pergunta, que a gente esqueceu de perguntar coisas, mas era tão completo, nós ficamos 5 anos trabalhando com os dados. O que os dados mostraram? Coisas gerais, então, os dados de cima da cidade eram muito diferentes dos de baixo, assim, você conseguia ver dados se agrupando muito parecidos aqui, muito diferentes dos do sul. Em cada seleção de escolas, a gente pegou a parte central do bairro, a parte mais ou menos longe no bairro e a parte mais afastada do bairro, ou de vulnerabilidade, ou comunidades, que alguns em algumas regiões poderiam chamar de favelas, né? Mas favelas ou regiões de vulnerabilidade. Então a gente tinha perfil 1, 2 e 3. Esses perfil 1, as crianças que moravam próximo do centro do bairro usavam horrores da cidade, muito mais fácil, horrores que eu quero dizer assim, muita, né? Usavam bastante cidade, com uma mobilidade espacial muito grande. O perfil 2 mais ou menos, e o perfil 3 com mais dificuldade, né? Então, daí usos muito diferentes, que aí a gente fala em mixité social, por exemplo, que é essa mistura, né? Uma proposta de um urbanismo que você aproximasse as classes, aproximasse os grupos sociais, né? Então a gente foi vendo trajetórias e percursos dentro do mesmo bairro que nunca as crianças iam se encontrar. Por exemplo, né, as crianças de perfil 1 vão lá no pet shop,
As do perfil 3 vão no aviário, que é para comprar mais coisas mais baratas e com outro perfil, né? Aviário e pet shop são coisas diferentes. Umas iam no futebol, umas iam na religião, outras iam em lugares mais afastados, então conseguiam ter um alargamento do uso da cidade. Esse alargamento não quer dizer que só porque... Esse é o grande tchan, inclusive, a pesquisa mostra isso, né? Não é só o alargamento que é importante, porque a gente pode ter crianças se mobilizando bastante, mas se elas estiverem todas indo em regiões que não mostram a diversidade, não mostram esse outro, nós no nosso grupo estamos chegando nessa ideia, dessa ideia de bolha, né? De uma gentrificação de ideias também, né? Porque aí você vai afastando todo mundo que é diferente, então... uma população negra, uma população indígena, a gente quase nem tem, mas uma população pobre, e vai tornando esses espaços cada vez mais espaços de classe média com mesmas ideias mesmas, né, a gente falou, inclusive. Então, assim, tem várias camadas que, né, a gente pegou esse material todo, por exemplo, que viu a diferença interbairros, muito diferente, e intrabairros, muito diferentes. Depois a gente disse, agora vamos pegar a questão de gênero. Fomos olhar todo esse material, ainda estou no questionário, que depois a gente vai chegar nos dados, né, outros, que eu vou te contar. As meninas têm uma relação com a cidade completamente diferente dos meninos. Elas estão dentro de casa e os meninos estão fora. Mas daí uma outra novidade, as meninas... Elas não vão no bairro de forma independente como os meninos vão, mas elas no bairro não usam, mas usam espaços culturais para fora e os meninos não. Então elas têm elas vão em espaços culturais na cidade, mas sempre como adulto e como um evento, não como cotidiano. E os meninos têm um uso da cidade mais, poder ter mais autonomia, mas menos saídas para fora. Depois a gente olhou com a camada racial, né? Então, bom, onde as crianças negras, quanto mais você chegava, se eu pegasse a questão interbairros, né, a região sul e ainda pegasse a região mais afastada do bairro, você ia encontrar mais crianças negras sendo privadas de uma série de espaços urbanos de lazer e cultura. Quando eu falo lazer e cultura, dá um outro problema, daí uma outra questão, porque de que cultura você está falando? É a cultura que um determinado projeto de cidade imaginava, um museu, ou ao teatro X, né? Mas nas periferias você tem uma série de outras propostas culturais, está lá nosso colega está vendo em outra cidade essa mesma coisa, tem muita coisa acontecendo na periferia, mas aquilo que é legitimado, digamos assim, ou que poderia a criança também conhecer, no sul fica mais difícil, a mobilidade, mãe e pai trabalham 8, 10 horas por dia e daí até pegar o ônibus, então a mobilidade é muito mais difícil, enfim, tem várias questões. Então a gente olhou as questões raciais, as de gênero, as de classe, a questão do território, tudo isso só no quant. Depois a gente foi conversar com as próprias crianças, pegou os desenhos das crianças, então tem todo um material enorme. As crianças nos falam nos desenhos, elas nos mostram a vida cotidiana delas. Então é nos desenhos que a gente começa a ver como elas vivem a cidade e o bairro. E aí a gente vai conversar com as crianças. Então o texto de titular que eu estou escrevendo vai ser talvez o finalzinho dessa pesquisa, onde quando a gente conversou por bastante tempo com as crianças, e aí elas contando. E aí a metodologia das andanças, que a gente tem que escrever sobre isso ainda, né? Porque a gente atrás das crianças, não é como pesquisa de campo, não é como eu vou lá estudar alguma coisa naquele bairro, nós vamos atrás das crianças, crianças que vamos dizendo elas vão, elas não vão, onde é perigoso. Então as meninas vão dizer do perigo, vão falar dos mitos, vão falar das histórias, não sei se vocês têm aqui, depois vocês me contem, mas por exemplo, a menina da mala, em Curitiba, toda menina toda menina não, mas muitas meninas, a mãe diz, olha, toma cuidado, não vai sair aqui por causa olha o que aconteceu com a menina da mala. A menina da mala foi uma menina que foi, no caminho da escola foi pega, né, estuprada, morta, esquartejada, colocada numa mala e a pessoa largou na rodoviária. Então, há uma contenção das meninas mais do que dos meninos nessas histórias. O homem da moto, o carro que está rondando. Então, certos medos têm a ver também com quais bairros eu moro. Se eu estou no bairro X, eu tenho um determinado medo. Aí, uma outra orientanda foi pegar as crianças ricas, nesses mesmos bairros, aonde que estão as crianças ricas. Qual que é o medo da criança? Dá um exemplo, né? O medo da criança rica do barulho muito alto do prédio, entende? Então, são medos diferentes, são preocupações diferentes entre classes, entre, né, questões raciais, de gênero, de classe, enfim. Então, assim, para contar assim de modo bem rápido, a gente
ele tem chegado em conclusões. E enquanto eu trabalhava com a pesquisa geral, com todas as minhas orientandas foram fazer seus mestrados ou doutorados em bairros muito específicos. Então, meio que a gente ficou conhecendo muita coisa sobre o que acontece nas periferias, no centro, nos bairros da cidade. Então vai desmontando um pouco aquela ideia da cidade modelo, da cidade ecológica para quem, como, se você pensar os rios que cortam a cidade, daí da outra questão, né, tem um orientando meu que pegou isso, né, a ideia da relação da criança com o rio num bairro elitizado, aí é um mau cheiro, não gosto muito daqui, mas adoro o parque, vai descendo o rio, e aqui não tem parque, mas eu gosto de ver as capivaras, vai descendo mais um pouco, o rio é desova de corpos, o rio, eu perdi tudo com o rio, então a relação da criança com o rio, ele pega, né? Então tem mil coisas, né, que a gente vai descobrindo que vai dizendo, opa, mas cadê essa cidade modelo, essa cidade educadora, que tem um pacto ali, né, não, a gente é cidade educadora, modelo, ecológica, e agora somos a cidade criativa, né, então eu não quero com isso dizer que não existam projetos muito legais acontecendo por parte das professoras, porque daí as escolas incrivelmente fazem coisas muito incríveis, as escolas fazem coisas muito incríveis, as crianças são incríveis no uso dos espaços, no brincar, mas isso é uma coisa, eu tô falando da imagem da cidade, né? A imagem da cidade, ela se quebra quando ela é confrontada com o cotidiano das pessoas, né? Que usam a cidade de outra forma, as crianças usam a cidade de forma magnífica, propondo brincadeiras. Vou finalizar, mas assim, ó, o mercadinho no domingo, né, fecha o mercadinho, eles vão fazer de pista de skate, o lugar não sei o que, onde ali é para empinar pipa, quer dizer, os usos completamente imprevistos que você, né, não previa, então elas são criativas e inventivas no uso, né, então, mas não dá para deixar a questão da desigualdade da gente problematizar também. Deixa eu só te perguntar uma coisa para a gente encerrar. O que tu pensas desse conceito da ONU de cidade educadora e o que é que tu pensas como pesquisadora da cidade enquanto espaço educativo? Primeiro que eu parto da ideia que toda cidade educa, então toda cidade é currículo, toda cidade educa. Então essa cidade que ela é opressiva para as meninas, para as mulheres, ela está educando para o machismo, para o patriarcado, para a manutenção, para pegar um exemplo, né? Então ela educa para... Eu estou pensando a palavra educar, né, não romantizada, ela educa, ela ensina coisas, então toda cidade para mim é um currículo, tá? Aí a cidade educadora, para mim ela virou um marketing e tudo que muita coisa do que eu leio, eu acho que há uma ideia um pouco midiática por trás de algumas cidades que se dizem educadoras. Por outro lado, a gente vê projetos de cidades que, então, tá bom, se ela é educadora, vamos dar creche para todo mundo? Vamos dar vaga em creche? Vamos lá, cidade educadora. Então tá, creche para todo mundo, saúde decente para todas as crianças. Isso é cidade educadora. Uma outra fatia dessa discussão, vamos falar de cidade educadora de uma cidade que cada criança conte como é, que ela vive essa cidade. Vamos usar essa cidade, vamos trabalhar do ponto de vista. Agora, muita coisa que acontece... Vou tomar cuidado com as palavras, né? Várias coisas que acontecem nas escolas esse reforço dessa cidade modelo. Não é sair e ir aprender com as crianças. É sair para ensinar a comunidade e não para aprender com a comunidade, que tem muito o que dizer sobre cidade. A falta de esgoto, a falta de água, o rio. Então eles vão ter um projeto rio, vamos conhecer os rios da cidade. Mas não pergunta, não vai lá no rio do lado ali. E quando vai, às vezes acontece dizer, tá vendo como ele está sujo? Ai, precisamos ensinar a limpar. Quer dizer, a população pobre que sujou. Não tem nada a ver com políticas públicas, com gasto de... Enfim.